tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Catarina Borges e eu vim aqui conversar com você sobre astrologia. Esse é o nosso primeiro encontro astrológico e eu separei alguns temas bem bacanas, que são uma introdução à astrologia, uma introdução para começarmos a compreender como que a astrologia funciona, como que os signos revelam traços da nossa personalidade. O tema de hoje vai ser quadruplicidade e triplicidade. Todo mundo já ouviu falar dos elementos fogo, ar, terra e água. Pois é, esses elementos na astrologia eles são muito importantes, porque eles já ajudam a revelar alguns traços da personalidade da pessoa. E temos também o que nós chamamos de, o que eu gosto de chamar de energia, são as qualidades cardinal, fixa e mutável. Nós também vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar pelos elementos, as triplicidades. O primeiro elemento que nós temos é o fogo. Legal, o que significa isso, Catarina? Bom, o elemento fogo, como o próprio nome já diz, é aquele que vai trazer impulsividade, força, coragem. O fogo, ele representa isso. Os signos de fogo, quais sejam Leão, Áries e Sagitário, são signos que trazem consigo essa coragem, essa sede de viver. Isso é o elemento fogo, é a chama da vida. O fogo também tem aquele poder de transformar. A gente pode lembrar um pouquinho do passado mesmo, né, gente? Coisa assim, pré-histórica. A importância que o fogo teve no nosso processo evolutivo. E o fogo é exatamente isso. Ele é essencial, ele é a chama, ele acende, ele coloca energia no que precisa ser impulsionado. E os signos de fogo, todos os três, trazem essa força, essa coragem, esse ímpeto, né? É a necessidade de viver. O fogo tem essa essência. Os signos de fogo, portanto, Áries, Leão e Sagitário, são signos com essas características. Então, as pessoas desses três signos, elas vão ter essa sede de viver, essa vontade de colocar a cara no mundo, sabe? De se impor. Elas têm isso dentro delas. E então, a gente começando por Áries, que é o signo da primeira casa, ele é o pioneiro. Ele traz muito essa força de competitividade, essa vontade de crescer, de iniciar as coisas, o pontapé inicial. Leão, por sua vez, é o segundo signo de fogo. Ele traz uma postura diferente de autoconfiança, até por ser regido pelo Sol, de autoconfiança, de coragem também e de teimosia, de se manter naquilo que ele começa. E por fim, Sagitário, que também traz essa coragem, só que de uma forma diferente, uma forma para aprimorar a liberdade, uma forma de se aventurar no mundo, porque só se vive uma vez. Sagitário traz essa postura diante da vida. Então os signos de fogo, eles são o ímpeto, a chama, e todos nós precisamos dessa chama na nossa vida. Um exemplo da importância do fogo é que em praticamente todos os rituais sagrados, em todas as religiões, nós temos essa etapa. Por exemplo, na religião católica, existe a queima do incenso. A própria Bíblia mesmo fala da importância do queimar incenso. Quando você acende o incenso e você queima essa fumaça, ocorre uma transição entre espírito, entre matéria e espírito. A queima do incenso conecta justamente essa energia do plano material com o espiritual. Isso é importante. Em várias religiões você encontra esse elemento. O fogo tem essa importância. Na astrologia, portanto, ele vem dessa forma. E aí foi o que eu falei para vocês da triplicidade. Por que triplicidade? Porque nós vamos sempre ter 3 signos para cada elemento. São 4 elementos, mas nós temos 3 signos de cada. Eu falei agora para vocês dos 3 signos de fogo. Áries, que é o primeiro, Leão, que é o segundo, e Sagitário, que é o terceiro. Beleza? E cada um desses vai ter uma
qualidade, uma energia diferente. As energias são aquelas cardinais, fixas e mutáveis, que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente agora está nos elementos. O outro elemento que eu venho falar com vocês é o elemento terra. A terra, ela é imprescindível para a continuidade da vida. A terra está relacionada à mãe natureza, a semear. Isso é importante para a gente poder manter o nosso corpo vivo. A terra, ela é sagrada, ela dá origem ao alimento. E além disso, as pessoas que são de signos de terra, quais sejam os signos de terra? Touro, que é o primeiro, o segundo, que é Virgem, e o terceiro, que é Capricórnio. Esses signos trazem um aspecto muito forte de razão, de busca pelo concreto, de equilíbrio. Todos os três são signos mais voltados para o lado racional, prático e objetivo. A Terra, ela centra, ela tem esse poder de centralização e de enraizamento, de você manter o foco naquilo que você está fazendo. O elemento Terra traz essa característica. Portanto, as pessoas desses três signos, elas vão ser muito mais objetivas e práticas do que, por exemplo, as pessoas de fogo, que são mais impulsivas, mais para frente. As de terra não, elas são mais, elas recuam, porque elas gostam de ter certeza de onde elas estão pisando. E a gente tem uma conexão com a terra, que é a mãe natureza, fonte da nossa permanência, não é? Da continuidade da vida. A terra é fertilidade, ela mantém as coisas. Esse é o cerne do elemento terra, é a manutenção. E temos também, na sequência, o elemento ar. Então, os três signos de ar que nós temos são Gêmeos, que é o primeiro signo de ar, Libra, que é o segundo, e Aquário, que é o terceiro. Os signos de ar, eles trazem consigo a necessidade de comunicação, de se mover, de perambular, digamos assim. Eles trazem a necessidade de interação. O signo de ar é um signo que busca o lado intelectual e, por sua vez, são os que têm lado intelectual mais desenvolvido. Eles também têm essa parte da racionalidade, só que é mais voltado para o lado da comunicação e da interação com outras pessoas, diferente do elemento terra. As pessoas do signo de ar priorizam essa comunicação, a cordialidade, o estar em contato com o mundo. As pessoas de ar precisam disso, da comunicação. Por isso que nós vemos muito as pessoas associando o signo de Gêmeos à curiosidade, ao intelecto, e realmente é isso. O signo de Libra, a ter vários amigos, a participar dos grupos, interagir. O signo de Aquário, essa preocupação com o coletivo, o pensamento em tentar o pensamento à frente do tempo para poder melhorar aquilo que é feito na sociedade. O signo de ar traz isso. Essa comunicação é muito forte. A interação é a marca maior dos signos de ar. E o ar, além de tudo isso, ele faz com que as coisas elas fluam na sociedade. Nada é exatamente igual. Tudo tem a possibilidade de se movimentar. Ar também traz essa coisa do movimento, tá? E por último, os signos de água. Água está associado ao sentimento. Lá no passado, a água foi na água que nós tivemos o primeiro ser vivo, né? A possibilidade de vida, ela é da água. Eu falei da terra aqui, que a terra possibilita a nossa permanência, porque ela nos nutre, e a água também. A água é um alimento, sem ele nós não existiríamos. Então a água, ela também é essencial. E não é só isso, o elemento água está associado a essa introspecção, a emotividade, a sensibilidade, tudo isso vem do elemento água. Por isso que os signos de água, quais são? Câncer, Escorpião e Peixes,
são vistos como signos sensíveis, intuitivos, de certa forma introspectivos também. Porque o elemento água, ele é essa parte da reflexão, olhar para dentro e ao mesmo tempo cuidar do outro. A água traz essa necessidade de não equilibrar apenas aqui, mas equilibrar do lado de fora também. Tanto que peixes é o signo mais devotado, é um signo empático. O escorpião é visto pela sua intensidade, é uma das marcas do signo de escorpião. E câncer, pelo senso protetivo, que é muito forte. Isso tudo é do signo de água, é o sentir. São os 3 signos associados ao destino, à vida, né? Bom, nós falamos agora então das triplicidades. E eu expliquei para vocês por que triplicidade. Porque nós temos 4 elementos, porém cada elemento possui 3 signos. Então, fogo, temos o quê? Áries, que é o primeiro, Leão, que é o segundo, e Sagitário, que é o terceiro. Em terra, nós temos 3. Touro, que é o primeiro, Virgem, que é o segundo, Capricórnio, que é o terceiro. E assim formamos a tríade de terra. E vocês vão entender por que no mapa astral isso é importante, que vai se relacionar com os aspectos dentro do mapa astral. A tríade de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E a tríade de água, que é Câncer, o primeiro signo, Escorpião, o segundo, e Peixes, o terceiro. Perceberam por que triplicidade? Apesar de serem 4 elementos, nós temos 3 para cada signo. E agora entram as quadruplicidades, que são as energias mutável, cardinal e fixa. E o que eu acho muito interessante sobre essas energias é que elas estão associadas ao tempo, à estação. Bem, aí o que eu falei para vocês, todas essas energias, elas estão associadas a uma estação. Então a cardinal está associada ao início das estações. As energias fixas, justamente a essa manutenção das estações. Ou seja, os signos fixos são aqueles que conseguem se manter nos projetos. Eles mantêm as ideias, o que eles iniciam, eles conseguem ter essa constância. E aí é que dizem que geralmente são signos mais teimosos. Na verdade, é por conta dessa constância. Eles precisam de atividades, eles precisam de projetos, trabalhos que sejam constantes, justamente para não gerar o desequilíbrio. E, por fim, os mutáveis, que são os signos que marcam o período da mudança de estação, ou seja, são signos mais adaptáveis, são signos que precisam estar sempre mudando, renovando as ideias, iniciando novos projetos. E o grande boom desses signos mutáveis é justamente, às vezes, a dificuldade em ter constância naquilo que eles iniciam. Por que é importante analisar isso no mapa astral? Porque essas energias vão dizer como que as pessoas, elas se mantêm naquilo que elas fazem. Elas são mais proativas, elas são mais teimosas, enraizadas, elas mudam toda hora de ideia. Ou seja, o excesso de signos cardinais, o excesso de mutáveis, o excesso de fixos gera uma consequência para essa pessoa. Então é por isso que nós precisamos prestar atenção nisso. É o mesmo que acontece com as triplicidades. O excesso de fogo gera uma impulsividade, autoconfiança, um exagero na pessoa. O excesso de terra, razão demais, são pessoas extremamente obstinadas, focadas. Água demais, pessoas extremamente sensíveis, melancólicas, que tendem à depressão. O excesso de ar, pessoas extremamente ansiosas, que estão sempre se comunicando com todo mundo e às vezes podem ficar na superficialidade das coisas, ou então que buscam demais o conhecimento intelectual e podem acabar se achando superiores intelectualmente. Todos esses aspectos devem ser observados de acordo com o excesso ou a ausência
desses elementos e dessas energias. É por isso que é um dos pontos que sempre deve ser observado primeiro no mapa astral, porque já traz muita informação a respeito da personalidade da pessoa. Os que formam a quadruplicidade. Vou espirrar. Não é coronavírus. Não é coronavírus. A quadruplicidade cardinal. Nós temos... Eu queria mostrar pra vocês aqui, mas não tá aparecendo. A quadruplicidade cardinal. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Quadruplicidade fixa. Touro, Leão, Aquário. Eu sempre esqueço um. Touro, Leão, Aquário e Escorpião. Quadruplicidade mutável. Nós temos Peixes, Sagitário, Gêmeos e Virgem. Esses são os 4 mutáveis. Perceberam que é cada um de um elemento? E aí sabe o que acontece no mapa astral? Os signos da triplicidade, mesmo elemento, formam aspectos de trígono, aspectos favoráveis. São muito bons esses aspectos. E os signos que são de quadruplicidade, eles têm a mesma energia, mas eles são de elementos diferentes, eles formam quadraturas. E aí é que entram os conflitos na vida da pessoa, no mapa astral. Isso tudo é muito importante de ser observado. Por isso que a gente começa a análise do mapa já olhando esses pontos. E uma coisa muito importante que eu queria pontuar para vocês é justamente isso, de observar se a pessoa tem mais elemento de terra, elemento de fogo, até porque existem formas dela conseguir buscar o equilíbrio do que está faltando de outras maneiras, tá? Existem terapias alternativas que podem ajudá-la a equilibrar esse excesso ou a ausência, tá? E tem um outro ponto que eu queria falar com vocês, mas agora me bateu um branco que eu esqueci. Ah, lembrei. Não necessariamente quem vai formar trígono vão ser os signos do mesmo elemento. Às vezes, por uma diferença de grau, pode acontecer de signos diferentes formarem esse aspecto de trígono, tá? Só que, no geral, é mais fácil, óbvio, que seja trígono no mesmo elemento e quadratura em elementos diferentes, mas de energias iguais. Eu vou ficando por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os signos de fogo, os signos de ar, os signos de terra e os de água. E aí sim entra uma parte mais falando do signo em si, que eu sei que vocês gostam. Vou ficando por aqui, um beijo e um abraço bem apertado, um toque assim de cotovelo, que é o que a gente pode fazer no momento. Tchau! Ai, leão, gente, tava esquecendo de leão. Não é coronavírus.